me chama a atenção, não só nesse episódio, mas em outros episódios que, durante a minha pesquisa, eu pude me deparar. Enfim, esse não é o primeiro vídeo com esse tipo de atitude diante de pichações e grafites que eu vejo, e que quem circula nesse meio sabe muito bem que esse episódio não é uma coisa rara, episódica, que aconteceu dessa vez e tal, mas que é uma prática com a qual a cidade está acostumada a convocar como reação diante de jovens que, na expansão da sua existência, rabiscam paredes, seja com desenhos, seja com pichações. Mas, por exemplo, ontem, quando começou a noticiar isso nos telejornais, se a gente for analisar o discurso dos telejornais, ele recupera esse tipo reforça, né, esse tipo de maniqueísmo do bem e do mal, quase que sugerindo que a tortura seria menos problemática caso os meninos fossem pichadores. Como é grafiteiro, precisamos, de fato, nos revoltar contra a barbárie. Se fossem pichadores, a barbárie estaria, em alguma medida, justificada. Isso, para mim, é problemático porque um acontecimento desse pode reforçar a reação da tortura, mais do que combatê-lo. Então, a gente tem que ter muito cuidado no discurso para que a gente não siga operando um discurso seletivo que vai julgar pela estética do desenho que a pessoa faz a razão de matar ou não matar, torturar ou não torturar. E eu diria até que, se fossem pegos pichando no Saara, a chance de esses meninos estarem mortos hoje seria grande. Eu acho que uma cidade que expolia a existência dos seus seres mais jovens, justamente aqueles seres mais jovens que estão no ímpeto do reconhecimento, da expressão, é uma cidade que está fracassada, é uma cidade que defende a propriedade, o patrimônio, mais do que a vida dos seus jovens. Justamente o jovem é o embrião da existência, da continuidade, né? Então, não me parece possível, nem razoável e nem moralmente aceito, nem interessante para a própria vida da cidade você se ver num rabisco nas paredes uma justificativa, o que esse rabisco está alvejando, né? Isso é interessante a gente pensar. Se um rabisco no muro faz a gente reagir dessa maneira, esse rabisco não está alvejando só um muro, só a superfície de um muro, está rasurando uma lógica de cidade, está rasurando algo no qual a gente sustenta uma visão muito mesquinha da vida, onde o que é meu, o que é seu, vai julgar a sua morte, vai justificar a sua morte. Isso é muito problemático para mim, que, enfim, estou na faculdade de educação e estou pensando a existência jovem na sua potência, né? Então, jamais, seja lá que muro for, seja lá que patrimônio for, jamais um rabisco de um jovem, uma tinta, pode ser a justificativa da sua morte, da sua tortura, do seu aniquilamento, do seu amputamento, né? Ao contrário, assim, é sinal de vida, sinal de pulsão, né? Então, é preciso acolhê-lo, eu gosto dessa palavra, né? É preciso acolher aqueles que estão acostumados ao discurso do rejeite, ao discurso da escória, ao discurso da... Se você for... Ontem mesmo, teve um jornalista em um desses telejornais que, antes de falar da matéria, falou: olha, vou dizer com clareza, eu tenho um nojo de pichador. Mas parece que ele estava fazendo grafite. Então, assim, tem uma série... Se a gente for resgatar de todas as matérias que vão sair por aí, esse discurso do nojo, essa metáfora da praga, a metáfora da escória, isso é de tal maneira brutal na nossa cidade que você lança ao nada, lança ao vazio, lança ao descarte uma imensa variedade de vidas e de potências, que a meu ver, a cidade se matando na sua potência criativa. A potência de rabiscar o muro, né, digamos assim, antes da palavra arte existir, no sentido que você está me fazendo a pergunta, no sentido moderno do termo arte, antes da arte o ser humano já rabiscava, né? Para existir sinais de humanidade, sinais de que passou a humanidade por algum espaço, foi preciso que tivesse rabisco, que tivesse alguma produção, que tivesse alguma inscrição do homem sobre o seu ambiente, né? Que o muro também é uma inscrição do ser humano sobre o ambiente. Então, eu acho que o muro,
ou as construções, todas as obras belas que o homem faz são maneiras de expressão. E, então, o rabisco e o muro são parentes próximos, nesse sentido. A gente precisa entender que qualquer fenômeno social diz muito das tramas sociais, das tramas filosóficas da sociedade que o gerou, né? E, a partir da década de 60 e 70, todas as cidades do mundo, as grandes cidades do mundo, pelo menos as ocidentais, e aí no processo de ocidentalização, inclusive as não ocidentais, passam a ser rabiscadas com esse intuito de jovens de bairros de periferia rabiscarem os centros românticos das suas cidades, os seus meios de transporte, enfim, circulando enigmaticamente nomes que ninguém conhece, sinais misteriosos de grafias misteriosas que a nossa gramática, nosso alfabeto não compreende, não nos auxilia a lê-los, e que viram uma espécie de seres incapturáveis, né? Porque você... Por que eu estou falando isso? Assim, eu acho que a pichação ela não só é um grito, enfim, dos seres mais expropriados, né, dos seres despossuídos da cidade, mas também é radicalmente um desafio à nossa epistemologia, à nossa compreensão de mundo. Por quê? Por que a gente, diante de escritos tão ilegais quanto a pichação, ou seja, em muros tão ilegais quanto, mas escritos que a gente entende, a gente não se rebela? Ou seja, vendo carros quebrado, compra o seu carro, joga o búzios, só Jesus salva, esse tipo de coisa, você não vê nenhuma matéria com o tom de criminalização que você vê quando o menino rabisca um nome inventado com uma grafia lindamente construída durante anos. Então, isso parte do meu estudo foi isso, né? Tentar entender, dentro do campo da linguagem, o que uma escrita que não nos oferece, à primeira vista, uma possibilidade de leitura nos moldes da escrita, né? Uma escrita fora da escrita, né? Se a gente pode dizer. Ele segue escrevendo, segue sendo letra, mas a gente, não, mesmo super alfabetizado, com doutorado, você não consegue ler. Então, é um jogo, eu acho, de visibilidade com invisibilidade, de mistério é um enigma que não pode ser lido, mas está lá, é presença, né? Está ali. E aí isso eu acho que é um drama na mentalidade moderna, onde tudo do mundo precisa ser esclarecido. Tudo que está no mundo eu tenho que ter certeza, convicção do que é. E o que não está dentro do meu regime de compreensão justifica o aniquilamento, o assassinato, o extermínio, né? Então, o tiro, a porrada, a barra de ferro, que aqueles seguranças que ali bateram nesses meninos, são a ponta, a mão na barra de ferro. Mas o que mata esses meninos, a pulsão, a força que bate aquela barra de ferro, não está só isolada naquele homem, naquele segurança, né? Que é um trabalhador, que é a ponta do negócio. A lógica que mata esses meninos é a mesma que vai matar esse segurança também. Ele está batendo, também está apanhando, né? De alguma maneira, na lógica desse mundo. Então, também isso, assim, sair um pouco do maniqueísmo de agora somos contra os seguranças, sabe? A coisa é muito mais complexa do que isso, assim. Isso, né? Assim, hoje em dia a gente vive um mundo onde o rico, o poderoso, nunca está na linha de frente do combate, né? Houve tempo em que, né, os príncipes e reis iam para a batalha, tinham a honra de botar seu corpo em risco, né, em nome do seu povo. Qual é o presidente hoje? Qual é o prefeito, o vereador que vai para a linha de batalha, né, da defesa de seu povo? Só vai pobre, jovem e trabalhador, né? Então, assim, na defesa de uma lógica, o que apanha batendo no que sempre apanhou. Mais ou menos isso. Buscar, sei lá, busca o que a gente busca, né? Assim, busca o que todo mundo busca, assim, que é, de alguma maneira, se sentir acolhido dentro de um mundo pouco acolhedor, né? Então, criar uma zona de vida, de existência, onde seja possível você ter reconhecimento, onde seja possível você lidar com as pessoas se sentindo vida ativa, né? Em um regime de existência que sempre te escraviza, né? Um regime de existência que vai tentar reduzir a vida a uma lógica econômica. Os pichadores são como qualquer cultura popular, criar autonomamente um berço de acolhimento para existir,
né? Nesse mundo que a todo momento te tira, né? Nesse discurso aí da praga, da expoliação e tudo mais, que vai te tirando, né, a existência. Eu acho que a pichação nasce com esse intuito assim, de criar uma zona clandestina da cidade, digamos assim, onde você seja. Ponto, né? E aí se a gente tem que sair, porque a gente vai sempre a maneira com a qual se aborda a pichação normalmente nas grandes mídias e tudo mais é a partir do drama a partir do maniqueísmo do bem contra o mal, de que aquele menino é vagabundo, está perdido e não sei o quê, que precisa ser, né, educado, né, do ponto de vista de que quando ele souber o que é certo, ele vai parar de fazer isso. Ou se não parar, a gente mata ele. Mas a gente localiza a causalidade da pichação no ser individual. E não para pensar que todas as cidades do mundo ocidental estão rabiscadas há 40 anos. O que isso quer dizer? Será que é só o menino lá que precisa ser corrigido? Ou será que, justamente na potência pichadora, não tem uma força educativa de mudança de lógica da cidade que a gente precisa compreender e se jogar isso? Mas isso não é fácil. Isso é complexo, isso não cabe num telejornal rápido, né?